Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, programa este que tem o seu destaque pela qualidade que oferece ao telespectador. Você pode nos acompanhar através da Gazeta Web, através do canal 525 da NET, através do YouTube e redes sociais e assim por diante. Você divulga através do seu WhatsApp. É um programa que oferece, assim, curiosidades e conhecimentos acerca da nossa ciência milenar e de sua arte também, que é a medicina. Trazemos convidados especiais e no dia de hoje estamos trazendo o Dr. Edivaldo Xavier, cardiologista, eletrofisiologista. Nós vamos conhecer um pouco dele e um pouco sobre arritmias. Dizem que o coração bate, mas às vezes o coração apanha. No dia de hoje, nesse instante, pela emoção de trazer aqui o doutor Edivaldo Xavier. Então, Edivaldo, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, uma alegria imensa. Nossa agenda demorou, mas felizmente, graças a Deus, o telespectador também recebe esse presente da sua presença aqui conosco. Olha, eu que agradeço, professor, doutor Gerson Odilon, o seu convite. É uma honra estar aqui no seu programa, né, podendo contribuir num pouco que nós conhecemos a respeito das arritmias cardíacas. Vamos tentar esclarecer e tirar algumas dúvidas. O telespectador sempre é curioso, né? Quem é o Dr. Edivaldo Xavier? Se é alagoano, onde nasceu, por que escolheu medicina? Então, eu sou alagoano, sou de Maceió, estudei a minha vida toda em colégio público, no CEPA e no Liceu Alagoano, e prestei vestibular para a UFAL, e concluí, né, fui graduado na UFAL, fiz residência médica em cardiologia na Santa Casa de Maceió e nós tínhamos um grande interesse em fazer a parte invasiva, em fazer a parte de hemodinâmica, a parte de cateterismo. Mas, no entanto, estava começando no mundo, no Brasil, aliás, a parte de eletrofisiologia, que é o tratamento invasivo das arritmias. E nós tivemos a oportunidade de sairmos. E eu fiz 3 anos de residência no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio, na UFRJ, e Clínica São Vicente da Gávea. Né? Há duas grandes escolas de arritmia, né? Que é São Paulo e o Rio de Janeiro, e a gente ficou fazendo essa parte de arritmia cardíaca, a parte voltada para o tratamento invasivo, o tratamento definitivo, o acompanhamento clínico, farmacológico e também a parte de estimulação cardíaca, que é a parte de marca-passo. De marca-passo. Para o telespectador curioso, como sempre, nos acompanha aqui, ele quer saber, assim, o que é uma arritmia, o que são essas arritmias? Então, Gerson, o termo arritmia, ela, na verdade, ela se encaixa para todas as vezes que o coração ele sai do ritmo normal. Então, o coração ele tem um ritmo adequado para determinada situação. Mas, em determinadas doenças ou substrato anatômico, este coração ele pode sair do compasso, ele pode sair do ritmo normal. Daí, esse paciente ter sintomas, nós iremos falar ao longo do programa, mas na verdade, ao pé da letra, quando o ritmo cardíaco ele se torna anormal. Então, nós estamos com arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca, ela tem várias formas, várias denominações, né? Tem vários tipos de arritmias cardíacas, classificações. Você trouxe um coração aqui. Trouxe. Então, obviamente, para explicar as arritmias, mas existe uma diferença entre o ritmo e frequência cardíaca? Então, o que é que ocorre? Como é que ocorre a fisiologia do coração? Basicamente, nós temos as duas grandes classificações das arritmias cardíacas. Você pode ter a bradiarritmia, que são arritmias lentas, são bloqueios do corações, são bloqueios no coração que levam à bradiarritmia, certo? E tem as taquiarritmias. Essas taquiarritmias, elas podem ser taquicardia ventricular, que são arritmias cardíacas que surgem a partir dos ventrículos, tá? Tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Então, são arritmias oriundas dessas regiões, ou as taquicardias supraventriculares. São arritmias
são as taquicardias que ocorrem a parte de cima do coração, a partir do nó atrioventricular acima, elas são denominadas taquicardias supraventriculares. E essas arritmias, elas terão várias formas de tratamento, tá? Desde a remédio, quanto ao tratamento através de catéter, de ablação, através de implante de dispositivos. As arritmias ventriculares são diferentes das supraventriculares? Isso quer dizer que existem 2 comandos para o batimento cardíaco? Então, a arritmia ventricular, na sua grande maioria, ela vem associada com alterações estruturais do músculo, tá? Com fibrose, com cicatrizes que existem nesse músculo. Em nosso meio, o que é que nós temos? Nós temos a doença de Chagas, nós temos o infarto do miocárdio, as cardiomiopatias. Então, num determinado momento, aquela fibrose, aquele substrato, aquela cicatriz, ela dispara, ela dá uma arritmia proveniente daquela região. E essa taquicardia, por ser ventricular, ela é uma taquicardia que leva a risco de morte, leva a risco de morte súbita, na sua grande maioria. Enquanto que as taquicardias supraventriculares, elas são arritmias consideradas benignas, ou seja, são arritmias que têm pouquíssimo risco de morte súbita, no entanto, também levam pacientes para emergência, podem causar desmaio, síncope, e o tratamento é diferente, tá? Vai depender de cada tipo de arritmia que você documentar. É importante o paciente documentar aquela crise. Muitas vezes não dá tempo. A crise, ela é paroxística, principalmente nas taquicardias ventriculares, elas têm duração de curta duração, você não consegue documentar. Mas todas as vezes que a crise é duradoura, você tem chance de documentar através de um eletrocardiograma. Certo. Nessa classificação, você foi muito feliz assim, em citar já a doença de Chagas, que é uma patologia muito comum aqui no nosso meio. Diminuiu mais, mas assim, ainda ao que esperamos, né? Como é que ocorre a doença cardíaca causada pela doença de Chagas? Então, desde a faculdade que nós sabemos que Alagoas é uma zona endêmica de doença de Chagas, né? Há algumas cidades que é uma coisa bem frequente, né? União dos Palmares, Murici, a região da Mata, Viçosa, Capela, enfim. Há algumas diferenciações. A doença de Chagas, ela pode ter a sua fase aguda e o doente transcorrer com a miocardite aguda e ter um falecimento na fase inicial. É raro, mas pode acontecer. O paciente desenvolver uma miocardite de tamanha intensidade e falecer de uma infecção aguda, mas não é o comum. O comum, na verdade, é o doente evoluir tardiamente e daí ele ter as suas manifestações. Ele pode até falecer velho de outras doenças, mas ele pode desenvolver bradiarritmia, ter que usar marca-passo, taquiarritmias e taquiarritmias ventriculares muito complexas, ter que fazer o uso de um desfibrilador, ou uma miocardiopatia dilatada. É uma fase bem avançada da cardiopatia, onde o coração dilata e ele vai começar a experimentar uma insuficiência cardíaca de difícil manuseio clínico, que precisa ser acompanhado e muitas vezes receber dispositivos para que esse coração volte a ter um pouco mais de força. Entre outras ventriculares, você falou o próprio infarto agudo do miocárdio, né? Alguns fatores exógenos, tipo o álcool, o tabagismo, também pode contribuir de que forma nessas arritmias? Então, alguns pacientes, eles podem ter gatilhos para alguma arritmia, seja supraventricular ou ventricular. Esses gatilhos podem estar no uso, no consumo de drogas, seja álcool, seja o excesso de anabolizante, seja alguma droga nesse aspecto de fazer com que esse coração, um aumento da sua excitabilidade, tá? Então, entre elas, a gente já inclusive tratou pacientes com uso de drogas ilícitas, como cocaína, que pode efetivamente dar uma arritmia ventricular e essa arritmia ventricular ser fatal. Você falou dos anabolizantes, né? É muito comum também, o pessoal vai para a academia sem uso ou má
assim, um uso adequado de um acompanhamento, melhor dizendo, começam a usar assim por conta própria ou mal orientado, né? Quais os riscos que esses pacientes têm? Existe um percentual de cardiopatia hipertrófica, quando o coração ele cresce, a parede ventricular ela fica espessa. É a causa mais frequente de morte súbita do jovem nos Estados Unidos, é a cardiopatia hipertrófica. E muitas vezes a primeira manifestação é morte súbita. O que é que acontece? Esse paciente, esse indivíduo, essa pessoa se matricula numa academia ou numa participação de um evento esportivo, mas como ele não sente absolutamente nada, ele não procura a sua atividade, um acompanhamento médico para saber se ele está apto a fazer uma atividade física. E querendo muitas vezes perder peso, ganhar massa muscular, começa a usar algumas drogas, alguns anabolizantes que podem efetivamente favorecer ao surgimento da arritmia. Quer dizer, não só há uma hipertrofia muscular, né, pelo uso de anabolizantes, mas o músculo cardíaco responde na mesma proporção também, né? Também, porque quando você tem uma hipertrofia ventricular, você favorece ao surgimento de fibrose, ao surgimento de condução lenta dentro do músculo. Eu também quero chamar a atenção das canalopatias, que são arritmias genéticas, tá? Muitas vezes dependente de doença dos canais iônicos, e esses pacientes, entre elas a síndrome de Brugada, que o paciente pode fazer morte súbita, muitas vezes dormindo, sem o uso de drogas, ou sem o uso de atividade física exagerada. Então, em algumas situações, é preciso procurar o especialista, fazer um detalhamento. Eu chamo a atenção principalmente para as pessoas que têm morte súbita na família. Algum caso de morte súbita na família antes dos 40 anos. Então, essas pessoas precisam, antes de fazer qualquer atividade esportiva, fazer um check-up minucioso, um eletrocardiograma, um eco, um teste ergométrico, entendeu? E aí sim ele afastar, porque algumas dessas canalopatias ou da hipertrofia miocárdica, nesses 3 exames que eu citei, serão diagnosticados. Então, em termos de classificação, nós temos mais ou menos as ventriculares, as supraventriculares. Assim, das supraventriculares, você falou que não são tão agressivas, existem algumas que são, né? Pronto. Eu vou citar a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia congênita. O paciente nasce com esse feixe e esse paciente pode também fazer morte súbita por uma arritmia supraventricular. É raro, mas em torno de 5%, 3% a 5% dos pacientes podem desenvolver uma fibrilação atrial e essa fibrilação atrial descer pelo feixe, causando uma fibrilação ventricular e morte súbita. Esses pacientes têm uma cura muito alta com a ablação. É só destruir o feixe elétrico através do catéter, esses pacientes alcançam 99% de cura. E, na nossa prática do dia a dia, eu não posso deixar de citar a fibrilação atrial. Sim. Tá? Que a fibrilação atrial é a arritmia mais frequente na prática médica. É a mais frequente, é a mais fácil de diagnóstico, basta fazer o eletro, e é de maior difícil tratamento, porque é uma arritmia que envolve várias circunstâncias, vários gatilhos, chamando a atenção que é uma arritmia que não vai matar o doente de imediato. É uma arritmia que pode causar consequências importantes, como o acidente vascular cerebral, o AVC. Isso. Agora, já que nós falamos da arritmia, sua classificação, sinais e sintomas. Quando que um paciente diz assim, estou sentindo alguma coisa diferente aqui do meu coração, não é? Quando pensar em procurar um serviço médico com urgência, até um serviço especializado. Quais são esses sinais? Só mostrando para os telespectadores que existe a diferença entre sinais e sintomas, né? Sinais é aquilo que você vê, né? Você pode até palpar através dos órgãos dos sentidos, ver, palpar, né? Ouvir com a ausculta e sentir um sintoma que só o paciente... o sintoma é aquilo que ele sente,
né? E só ele sente e ninguém percebe. Então, entre sinais e sintomas, quais os principais que podem, assim, sugerir uma arritmia cardíaca? Bom, Gerson, vamos falar da criança. A criança, geralmente, ela chega ao pai e fala que está com dor no peito. Ela fala que está com dor no peito, que está cansada, que não consegue fazer atividade física. Quem está ao redor percebe que a criança não está bem. Ela não tem como falar que está com o coração disparado. Você pode até perceber, mas muitas vezes a dor no peito na criança. No adulto, ele percebe com o início da taquicardia. É um início súbito, ele está muitas vezes em casa, deitado, assistindo uma novela, assistindo um programa e de repente o coração dispara. Não é normal. Ele não teve um susto, ele não teve um medo, ele não teve uma alegria e o coração dispara. Em mulheres, um dos sintomas é a batedeira no pescoço. Então começa a sentir que o coração vai sair pela boca, batendo aqui na fúrcula external. Então, esses pacientes, tendo essa manifestação, muitas vezes vem acometido também com um desmaio ou com a sudorese, palidez da pele, o paciente começa a ficar pálido. Então, sinal que a pressão caiu. Então, nesse exato momento, existem algumas manobras que você pode fazer para reverter a arritmia, tá? E a percepção se a taquicardia ela é regular ou se é uma taquicardia irregular, com batimentos irregulares. Isso vai fazer diferença no tratamento. O importante é que, se tiver condições de ir para uma UPA, se tiver condições de ir para um atendimento médico, se dirija para fazer o eletro na hora desta sintomatologia. Isto. Acho que o Fernando Palmeira, umas pérolas dessa casa aqui da TV Mar, tem uma pergunta para você. Foi não? Vê se não chegou. Ele não chegou, mas ele fazia a pergunta de como o leigo, em primeiro lugar, assim, parabenizar o programa e a sua pessoa, e depois como um leigo, né, pode, assim, um paciente se sentiu mal, ter até uma lipotímia, um desmaio, através de pulsos carotídicos ou pulsos radiais, pode, assim, dizer bem assim, olha, aqui tem uma arritmia. Em primeiro lugar, assim, a frequência normal, que é uma brade, e que é uma taquicardia, uma bradicardia e uma taquicardia. O que a gente tem que priorizar aí é o paciente que tem uma arritmia com risco de morte súbita. É o paciente que fez uma síncope e ele está sem pulso. Então, obviamente, aquela pessoa que está ali do lado poderá ajudar esse paciente chamando um serviço de urgência, mas existe uma norma que qualquer um pode ter acesso na internet das manobras, digamos que esse paciente está em parada cardíaca, sem pulso, ou pulso carotídeo, ou pulso periférico, femoral, ou pulso radial. Então, esse paciente está desacordado, inconsciente, ele poderá ser submetido a uma reanimação, digamos assim, naquele exato momento. A pessoa leiga pode, enquanto não chega a assistência médica, pode iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, certo? Com a ventilação oral, com massagem cardíaca, existe toda uma técnica. Obviamente, aí o que vai fazer a diferença é o tempo. Porque a cada minuto que passa, que esse cérebro fica sem oxigenação, dificilmente há chance de recuperar. Então, bom, já que nós chegamos aqui um pouco, ia para o leigo, é a pergunta do Fernando Palmeira, eu acho que vale um acréscimo de como você orientaria o leigo. Muita gente faz cursos, com que frequência faz a respiração e a massagem? Eu vou pegando esse gancho aí. Sim. Nós agora, através da Sociedade Alagoana de Cardiologia, através... Eu acho que estou chegando aqui, está chegando o Fernando Palmeira. Pois não. Doutor Edivaldo Xavier, um abraço, que bom aqui com a gente na TV Mar, nesse momento falando de temas tão sérios como a saúde. E Gerson de Lima, mais uma vez, nos dá essa satisfação de receber esse grande cientista para falar da vida, da saúde, que o coração realmente é a vida.
pulsa para nos dar vida. E vive todos esses momentos, às vezes de alegria excessiva, de tristeza excessiva, depressiva, tudo mais que o Senhor bem conhece, e que o coração sofre a cada momento esses impactos. Em vez por outra, independentemente da idade, está lá uma pessoa se sentindo mal, e muitas vezes o mal súbito, as pessoas que estão ali cercando não têm a noção do que está acontecendo. E uma pergunta quase generalizada aí para o senhor, o que fazer como um leigo ao verificar a pulsação, de que forma verificar se está havendo uma arritmia, se está havendo um risco iminente ali para a saúde desse paciente. Um abraço, fique à vontade, nos ensine muito aí. Obrigado, professor Fernando. Isso que nós estávamos comentando. Há pouco tempo agora foi aprovada uma lei estadual, tá? Através da deputada Ângela Garrote, que nos recebeu, eu e o doutor Alfredo Aurélio, e nos honrou com a possibilidade de Alagoas ser um dos poucos estados do Brasil a ter um desfibrilador portátil. Maravilha. Em localizações com aglomerações de pessoas, seja rodoviária, seja estações ferroviárias, aeroportos, mercados, shopping center. Porque o que é que acontece? Na verdade, a síncope, ela pode ser uma síncope por uma arritmia ou pode ser uma síncope por outra causa, uma causa até mesmo metabólica. Então, se for um atendimento onde tiver disponível este desfibrilador, ele é conectado ao paciente, é feita uma leitura muito rápida do ritmo cardíaco e se efetivamente o paciente tiver com ataque taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, o aparelho pede para o leigo chocar. Então, ele aperta o botão e o desfibrilador reverte a arritmia do paciente. Esperamos o mais rápido possível que essa lei ela seja amplamente aprovada e que a gente já comece efetivamente a usar. É muito complicado nesses casos onde a gente tem um desmaio numa casa, numa residência, o que a pessoa deve fazer é deixar o paciente no plano e iniciar uma ventilação mecânica associada a uma massagem. Em verdade, essa regra de quantas massagens cardíacas para a ventilação, isso existem várias formas, orientações. Uns falam que é 3 para 6, outros falam... Então, isso é variado. O que a gente precisa é garantir uma via aérea, ventilando o paciente através de um tubo e manter pulso. E o mais rápido possível de levar esse paciente para uma unidade de atendimento. É claro que eu não posso deixar de citar aqui o infarto agudo do miocárdio, que contribui para 90% dos casos de morte súbita. Entendeu? Então, o paciente que tem sintomas de dor no peito, angina com manifestação na mandíbula ou no braço, pacientes que ao fazer qualquer esforço apresentam a dor precordial ou tem história na família, não pode ficar esperando acontecer o pior. Às vezes a primeira manifestação já é a parada cardíaca. Verdade. Tem mais algumas perguntas aqui, veja, tem a do Thales, escolha aí, pode ser o Thales. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Gerson pela iniciativa. Meu nome é Thales, eu sou aluno do internato na medicina da UNIT e gostaria de perguntar ao doutor quais as indicações atuais para a realização da ablação do foco de arritmia e qual o profissional mais apto a realizá-lo. Muito obrigado. Bem, as indicações atuais, Thales, geralmente todo procedimento existe uma diretriz que você é orientado através dessa diretriz. Geralmente os pacientes com taquicardia supraventricular que já experimentaram uma crise, tá? E são refratários ao tratamento farmacológico, e ele já tem indicação. É o que a gente chama de sinal positivo da emergência. Ele já foi para a emergência, já teve crise de ir para uma emergência, fica a critério do paciente. Obviamente, a nossa especialidade recomenda que ele faça o procedimento, porque muitas vezes são jovens e você não vai pegar
e vai deixar um jovem tomando remédio o resto de sua vida e proibi-lo de fazer algumas atividades físicas. Se é uma taquicardia, que tem uma chance elevada de resolver através da ablação. Então, naturalmente, se o paciente assim permite, após a primeira crise que ele tenha visitado uma emergência, ele já pode ser submetido ao procedimento. Agora, se são eventos que nunca se descobriu, se são palpitações esporádicas que você não consegue determinar através de exames não invasivos, você pode postergar um pouco mais essa ablação. E sobre a ablação, José, tem um vídeo do próprio Dr. Edivaldo Xavier. Tá. Então, vamos à segunda. Veja a Marinília. Professor Gerson, eu queria parabenizar pelo programa e aproveitar para perguntar a Edivaldo Xavier se o tabagismo ele é um dos fatores de risco para arritmia. Sou Marinília, estudante de medicina da UNIT. Então, Marinília, o cigarro, o tabagismo, efetivamente, para a doença cardíaca, entre ela a doença coronariana. Então, vai ser consequência tardia, tá? Vai gerar diretamente. O tabagismo não vai causar uma arritmia. O que vai acontecer é que o tabagismo vai levar a doença coronariana, vai levar a doença cardíaca, que, consequentemente, no futuro, vai gerar arritmia, entre elas a fibrilação atrial. Dando sequência, o Gabriel, também aluno, faz uma pergunta, mas esse tenta localizar o vídeo do Dr. Edivaldo. Saudações, Dr. Edivaldo. Meu nome é Gabriel Lessa, sou acadêmico de medicina do 4º período da UNIT e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a morte súbita. Quais são os fatores de risco? Como é que nós podemos fazer para prevenir a morte súbita? Muito obrigado. Pois não. Excelente pergunta, Gabriel. Bem, como a gente já havia falado, existem algumas doenças que você pode prevenir a morte súbita, entre elas a doença coronariana. De todas é a mais comum. Então, se você tem sintomas importantes, se você tem história familiar, você pode prevenir tendo uma vida saudável, tendo desde a mudança do seu hábito, tá? A mudança do seu estilo de vida, perder peso, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, se for diabético. Isso tudo pode prevenir de você vir a ter um infarto. Agora, existem algumas arritmias que não há como você determinar se você não fizer exames para prevenir. Entre elas, a cardiopatia hipertrófica, você vai ter que fazer uma análise através de um ecocardiograma, de um eletrocardiograma, de um teste ergométrico, de um Holter 24 horas. As doenças genéticas, como a síndrome de Brugada, QT longo, taquicardia catecolaminérgica, essas você vai ter que fazer uma investigação minuciosa com o especialista. Agora, obviamente, é aquilo que eu tinha dito anteriormente. Tem caso na família de morte súbita antes dos 40 anos, antes dos 30 anos, tem que fazer um estudo de todos os componentes da família, porque efetivamente alguém vai ter novamente, tá? A manifestação não vai ser em um só. Então, a prevenção da morte súbita passa por diversos fatores, por diversas maneiras que você tem. Entre elas, principalmente, a prevenção da doença coronariana, a vida saudável, tá? Para prevenir que você venha a ter uma doença coronariana e daí um infarto e uma morte súbita. Maravilha. Eu acho que eu enviei ontem para a Patrícia, mas coloca o da Vitória aí, por favor. Vitória. Oi, meu nome é Maria Vitória, sou estudante de medicina no 3º período. Queria aproveitar essa oportunidade para o programa do professor Gerson e fazer uma pergunta ao convidado, Edivaldo Xavier, sobre qual a importância do uso de marca-passos em pessoas com arritmias. Obrigada pela atenção. Vitória, Maria Vitória, é o nome da minha filha. Então, o marca-passo, ele tem uma função fundamental para as bradiarritmias. Então, os pacientes que têm bloqueios atrioventriculares, síncope, bradicardia. E o que é interessante, muitas vezes o paciente tem arritmias ventriculares extrasístoles ou extrasístoles atriais,
mas ele tem uma frequência cardíaca de base, uma frequência cardíaca já lenta. Então, como você vai poder tratar uma arritmia com remédios que, quando você dá uma amiodarona, uma propafenona, um beta-bloqueador, ele age no sistema de condução como um todo? Obviamente, essa frequência cardíaca tende a cair. Então, você não terá a oportunidade de tratar uma arritmia dessa se não implantar um marca-passo. Então, a importância do marca-passo é fundamental nas bradiarritmias, que vai aumentar a longevidade, vai aumentar a sobrevida do paciente, vai melhorar a qualidade de vida, o paciente não vai ter síncope, o paciente não vai ter mais sintomas, o paciente vai estar tratando a sua bradiarritmia. E nos outros casos, nos pacientes que são submetidos a implante de marca-passo ressincronizador, que é para o tratamento da insuficiência cardíaca, que nós fazemos rotineiramente, é um marca-passo que serve para tratar tanto as bradicardias quanto a insuficiência cardíaca. Então, o coração começa a manifestar mais força na contratilidade. Foi falado assim, de algumas terapêuticas tipo marca-passo, a ablação, ver se sai o vídeo, mas em termos de fármacos, em termos de medicamentos, como é que está hoje a disponibilidade para o cardiologista? Os medicamentos assim ou existem novas pesquisas? Como é que está a situação atual? Então, nós temos 26 anos trabalhando na área, 25 para 26 anos trabalhando na área de arritmia cardíaca. Pelo contrário, Gerson, os fármacos, eles saíram do Brasil. Então, hoje nós temos basicamente quatro tipos de fármacos, que é a amiodarona, a propafenona, os beta-bloqueadores, e o restante que nós tínhamos, que era a mexiletina, a procainamida, saíram do mercado. Então, efetivamente, nós temos pouca coisa para fazer a nível de fármaco. O que acontece muitas vezes é a gente associar, mas a associação pode levar à proarritmia. O doente pode até piorar da arritmia de base pelo uso excessivo de fármacos. Então, é importante você estar acompanhando os sintomas desse paciente, o eletrocardiograma, porque a associação pode muitas vezes causar bloqueio ou causar até síncope devido ao aumento do intervalo QT. Então, nós temos poucas drogas e a pesquisa, pelo que a gente entende e observa, não há muita coisa nova no mercado, não há um investimento, sim, em pesquisa de dispositivos. Não é falando sobre a falta dessa droga em um serviço de urgência, emergência, mas existe uma manobra que não se recomenda que o leigo faça, mas sim o cardiologista, que é causar uma parada cardíaca. Me fala sobre essa no plexo carotídeo, né? Então, veja só, existem as manobras chamadas manobras vagais. Isso. Tá? Essas manobras vagais, elas vão reverter arritmias, nem em todo, mas 60%, 70%. Das vezes, você pode interromper uma taquicardia supraventricular, uma taquicardia que usa o nó atrioventricular como circuito reentrante. Então, se você faz a manobra vagal, você tem uma chance de interromper. Uma delas é essa que você citou muito bem, que é a compressão do seio carotídeo, tá? No ângulo da mandíbula, comprime 15 segundos, 20 segundos, isso deitado, obviamente. Se não resolver no lado direito, vai para o lado esquerdo. Essa é uma forma. A outra manobra vagal é você fazer a manobra de valsalva. É você inspirar bastante, enche o peito de ar, tenta colocar o ar para fora, mas você cerra o nariz e a boca, aumentando a pressão intratorácica, você tenta reverter. Uma outra bastante efetiva é você provocar o vômito. Efetivamente é um pouco mais... mas você tenta provocar o vômito colocando o dedo na garganta e tentar vomitar. É uma forma que você pode reverter a arritmia supraventricular, desde que essa arritmia use o nó atrioventricular como circuito reentrante, porque é uma ação vagotônica que vai diminuir o efeito simpático e aí a arritmia cessa. Eu senti mesmo falta de um vídeo explicando, você nos encaminhou
mostrando através do catéter, né? Que faz essa ablação. Em que consiste essa ablação? Ela tem no meu Instagram. Será que ele consegue entrar no Instagram? Tá, vamos ver se é @. Não, é Dr. Edivaldo Xavier. Dr. Edivaldo Tem vários Xavier. vídeos lá. Vê se consegue no Instagram dele, Dr. Edivaldo Xavier, um vídeo explicativo da ablação. Mas consiste no... Então, o que é que acontece? Se nas taquiarritmias supraventriculares que dependem de um feixe ou de um foco, a ablação consiste num exame muito semelhante a um cateterismo, onde é feito com anestesia local e sedação, não é anestesia geral, onde você introduz o catéter, faz o diagnóstico da arritmia, em seguida você aplica radiofrequência, energia de radiofrequência, e agora, mais recentemente, a Santa Casa, há 2 anos, recebeu a crioablação. Então, nós também estamos trabalhando com o gelo. Estamos fazendo o congelamento daquele foco ou daquele feixe a menos 55 graus, a menos 50 graus. Então, nós destruímos aquele feixe em determinado local com gelo, com um congelamento. Então, basicamente, as taques supraventriculares, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, basicamente a introdução de catéteres, isso é tudo monitorado através de um polígrafo e um aparelho que gera energia de radiofrequência que, ao contato com o catéter e o tecido, ele gera uma lesão circunscrita, uma lesão bem focal, tá? Aqui, só para demonstrar, uma lesão bem focal da região, seja uma taquicardia supraventricular, uma arritmia ventricular, e o catéter vai lá e destrói o foco da arritmia. Nas fibrilações atriais, aí já fica mais complexa a ablação, inclusive tinha no vídeo, onde nós teremos que isolar todas as 4 veias pulmonares. Então, essa fibrilação atrial, que depende do circuito que é gerado dentro da veia pulmonar, essa ablação nós realizamos também através de catéter ou de balão, um balão de congelamento. Certo. E tem que ser feito dentro de um centro cirúrgico, numa sala? Então, nós realizamos hoje, Gerson, o tratamento basicamente, arritmias complexas. E dentre delas, a fibrilação atrial. Nós estamos também, no meio do tratamento da fibrilação atrial, nós estamos fazendo a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Eu gostaria de chamar a atenção ao uso de anticoagulante no paciente idoso. Sim. O paciente idoso, como eu tinha falado, quase 10 a 15% dos pacientes acima de 65 anos irão ter fibrilação atrial. Ou por uma consequência de uma doença cardíaca, de uma hipertensão, de uma cardiopatia ou do próprio envelhecimento do tecido. Muitas vezes se opta em tratar a fibrilação atrial de forma conservadora, mantendo o paciente idoso em uso de anticoagulante. Certo. E o uso de anticoagulante no paciente idoso é um grande risco, porque o paciente idoso ele está mais propenso à queda, a ter úlcera, a ter sangramento. Então, hoje nós já fizemos 8 casos, nós somos o pioneiro aqui em Alagoas, e fora Recife, Alagoas é quem mais fez o fechamento do apêndice atrial esquerdo, que consiste em você velar, em você colocar uma endoprótese no apêndice atrial esquerdo, que sabidamente é a fonte criptogênica, é a fonte aonde você forma o coágulo, e esse coágulo vai se desprender em algum momento da sua vida, e no paciente que tem fibrilação atrial, esse coágulo ele pode ir para o cérebro causando um AVC, pode ir para o pulmão causando uma embolia pulmonar ou pode ir para uma artéria periférica causando uma trombose arterial. Maravilha. Professor Edivaldo, a arritmia é um campo muito vasto. Teríamos que ter vários programas aqui para explicar basicamente, mas como um todo, eu acho que ficou bem esclarecido. Ficou bem esclarecido, mas assim, vamos tratar assim
como fechamento do nosso programa, as condutas preventivas, né? Quando deve, ou que paciente deve procurar fazer um check-up, passar pelo cardiologista. A história familiar é a pioneira, é fundamental. Outras é a atividade profissional, fatores de estresse externo, etc. E como exame, às vezes como médico do trabalho, né? Às vezes tem, por exemplo, você vai admitir um motorista, né? Então, é um exame que, se conversar bem com a empresa, será bem melhor fazer um exame pré-admissional completo do que você colocar alguém que tem uma história clínica ou familiar de uma arritmia cardíaca. Então, Gerson, como a gente havia dito no início, a taquicardia paroxística, muitas vezes ela não tem relação nenhuma com doença estrutural. Você pode colocar o paciente pelo avesso, você não acha. Você só vai fazer o diagnóstico na hora da crise, durante a crise, fazendo o eletrocardiograma. Agora, como prevenção como você citou bem aí, os pacientes precisam, primeiro, visitar o cardiologista a cada 6 meses, a cada 1 ano, tá? Independente de ter sintomas ou não, tá? E principalmente a partir da 3ª ou 4ª década de vida, tá? E se é jovem, se tem algum sintoma importante, ele tem que procurar um cardiologista para fazer a sua avaliação. No paciente, na 4ª ou 5ª década de vida, ele tem que ter uma frequência maior ao cardiologista, 1 vez por ano, entendeu? E naqueles que já são, obviamente, doentes, que têm uma doença estrutural, esses precisam ter uma visita mais frequente. Maravilha. José, nada, né? Por favor. Isso é um trabalho sério, tem que ser da equipe, né? Pode ir falando aí. Essa foi a nossa primeira ablação de fibrilação atrial através de balão, de crio com congelamento. Então aí, nós estamos com uma punção transeptal indo para o átrio esquerdo. Já fizemos a punção transeptal, agora localizamos a veia pulmonar superior esquerda, insuflamos um balão, esse balão ele congela e ele elimina toda a conexão elétrica entre a veia e o átrio esquerdo, que é onde começam os gatilhos que induzem a fibrilação atrial. Então, nesse momento, a veia foi isolada, vamos isolar agora a veia superior direita, tá? Agora, nós estamos isolando a veia inferior esquerda, geralmente são 4, e a inferior direita. Então, injetamos contraste, o contraste fica retido, olha só. Então, é sinal que o balão ocluiu a veia, e aí a gente aplica, e nesse momento o paciente volta para o seu ritmo normal. Então, nós tivemos a oportunidade de ser a 2ª capital do país, do estado, aliás, do Norte-Nordeste, a 2ª capital do Norte-Nordeste a adquirir esse equipamento chamado de crioablação. Então, hoje, nós preferimos fazer a ablação da fibrilação atrial através do congelamento. Do congelamento. Uma vez feita essa ablação, há necessidade de uma segunda ou cessa? Então, deixa eu te falar. Para as arritmias supraventriculares, que a gente falou aqui em cura, e a gente pode falar em cura de 98%, 99% de chance, a fibrilação atrial a gente fala em controle. Há pessoas que já fizeram ablação de FA 2, 3 vezes, até 4 vezes, tá? Eu vou citar o exemplo do treinador do Grêmio, que fez 2 ablações de fibrilação atrial, Renato Gaúcho. Sim. Então, fez uma e 6 meses depois fez outra. Então, o que é que acontece? A fibrilação atrial, como ela depende de um circuito maior, então, mesmo que você faça o isolamento, às vezes há um gap, há uma passagem do impulso e você precisa ir lá e, novamente, refazer a ablação. O que é importante é que os pacientes melhoram muito da sintomatologia, a qualidade de vida, que eles vivem internando direto, eles passam a não mais internar. Eles conseguem controlar aquilo ali em casa, com remédio, coisa que antes não conseguia. Eu sou testemunho de um colega que ele fez um episódio aqui de arritmia, foi para Santa Casa e etc. Ele fez
depois a ablação e assim até hoje. Até hoje está bem. Maravilha. Tá certo? Então, Edivaldo, nós gostaríamos de agradecer, eu e os telespectadores, pela sua presença aqui no nosso programa, dizer da nossa alegria em tê-lo aqui conosco e não faltará tempo para que o seu retorno aqui, falando sobre uma outra patologia ou até mesmo pelas as arritmias, que o campo é muito vasto. Deixo um minuto final para as suas considerações. Eu que agradeço, e é uma satisfação imensa o convite, parabenizar a instituição da TV Mar por esse espaço para a saúde, que é importante de todos os aspectos. Agradecer pessoalmente a pessoa do Dr. Gerson Odilon, que nos concedeu esse espaço aqui, e nós estamos à disposição a hora que precisar para esclarecer, né, e ajudar as pessoas. E também informar que esse tratamento nós realizamos pelo SUS. Há 24 anos nós fazemos pelo SUS. Então, os pacientes do SUS também têm a oportunidade de tratar e ficarem livres dos seus problemas. Então, muito obrigado. Agradeço. E a você, telespectador que esteve aqui conosco e está sempre nos acompanhando no nosso programa Medicina em Destaque, nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia, e fiquem certos que na próxima semana, com as graças de Deus, as providências do mesmo, nós estaremos de volta com o nosso programa Medicina em Destaque. Até já.